Olá, aqui é a professora Fernanda. Estamos de volta agora para fazer uma revisão para a primeira prova, tá? Então, eu vou resolver, né, se eu não me engano, 3 exemplos aqui. E esse primeiro vai ser da parte de manometria, né, para a gente poder dar uma refrescada nos principais pontos do conteúdo. Tá? Bem, então no exercício a gente tem, né, esse exemplo aqui de instalação, em que eu tenho um tanque que contém água no fundo, depois óleo e no topo ar. Ligado a ele eu tenho um manômetro em U, tá? Que o fluido manométrico é o mercúrio, né? Mas ainda nesse outro lado eu tenho água, né, por cima, e depois que o tubo vai ficar aberto para a atmosfera. Tá? Então, o exercício ele quer saber a pressão no ar e a pressão no ponto M, na escala relativa, na escala absoluta. Tá? De dados, ó, a gente tem que a pressão atmosférica local é 740 milímetros de mercúrio. A gente tem o peso específico do óleo de 8.500 newtons por metro cúbico e do mercúrio 136.000 newtons por metro cúbico. Lembra que peso específico é o ρ vezes g, a massa específica vezes a aceleração da gravidade, tá? Já é esse produto direto. Tá? Bem, então, vamos começar aqui, tá? Vou deixar aqui no cantinho, mais ou menos aqui, tá? Então, vamos lá. A gente já tem aqui anotado os dados iniciais. Tá? Então, na letra A aqui, a gente quer calcular a pressão na parte do ar. Lembra que do ar, ó, a gente não tem cota de altura. Por quê? A massa específica do ar é muito pequena. Então, a contribuição dessa camada de ar para a elevação ou redução da pressão é muito pequena. Tá? Para vocês terem uma ideia, em média, a massa específica do ar é 1,2 kg por metro cúbico. Então, o peso específico ficaria em torno de 12 newtons por metro cúbico. É muito menor do que 8.500 ou 136.000. Né? Então, aqui a gente não considera essa altura. A gente vai considerar que a pressão aqui na camada de ar é igual em todos os pontos. Tá? Então, a gente vai precisar montar a equação da manometria, né, equação manométrica, para a gente poder percorrer todo esse caminho aqui para calcular a pressão no ar. Lembra que a gente pode fazer em qualquer direção. Eu posso começar aqui e terminar aqui, ou começo aqui e termino aqui. O importante é colocar os sinais da maneira correta. Desceu, soma, subiu, subtrai. Tá? Vou começar daqui porque aí o ponto final a gente já sabe que é igual àquele valor. Então, já fica no jeito. Tá? Aqui a gente está aberto para a atmosfera. Né? Então, a pressão que eu vou ter aqui na água, né, no topo do nível, é a pressão atmosférica. Então, a gente vai começar com a pressão atmosférica. E aí, agora eu vou ter que descer. Então, desceu, a gente soma. Aqui eu já vou colocar o peso específico direto, tá? Por quê? Ó, lembra que peso específico, como eu já falei, é a massa específica vezes G. Tá? Então, aqui a gente vai ter peso específico da água vezes a altura. Eu vou chamar de H1 por enquanto. Tá? Bem, depois eu vou ter que descer de novo aqui, agora no mercúrio. Então, é mais o peso específico do mercúrio e esse desnível de 30. Então, seria o H2. Cheguei aqui, agora eu vou ter que subir, então vai ser menos. Vou subir de novo na água. Peso específico da água, vezes essa altura H3. E depois eu tenho que subir no óleo. Então, é menos o peso específico do óleo, vezes essa altura H4. E aí, o meu ponto final, então isso aqui vai ficar igual à pressão no ar. Se a gente observar aqui, tá? A gente tem 2 termos aqui, né? Porque a gente passa pela água 2 vezes. A gente tem aqui e tem esse termo aqui, ó. O que que vai acontecer? Se a gente olhar na figura, ó, a altura que eu desci é igual à altura que eu subi na água, tá? Não importa a posição, é sempre o desnível que importa, tá? Assim como desse lado, não importa esse volume maior do que a parte do tubo, né? Do manômetro em U. O que importa é desnível, a altura. Então, a gente tá vendo aqui que o H1, ele é igual ao H3. Então, esse valor vai ficar igualzinho a esse. Então, um vai cancelar com o outro, né? Que essa subtração vai dar 0. Então, a gente vai ficar só com a pressão atmosférica, a contribuição do mercúrio e a contribuição do óleo. Agora, eu vou reescrever a equação e começar a substituir os valores. Vou só inverter a posição para ficar mais fácil aqui da gente enxergar o resultado da pressão do ar. Então, a gente tem aqui que a pressão do ar vai ser pressão atmosférica. A gente vai trabalhar na escala relativa primeiro. Então, na relativa, a pressão atmosférica é 0.
mais a contribuição do mercúrio. Então, peso específico do mercúrio, que é os 136 mil, vezes a altura que eu desci, que é 30 centímetros, mas aqui eu tenho que pôr em metros, sempre no sistema internacional. Então, isso aqui vai ficar 0,3, tá? Que de centímetros para metro a gente divide por 100. Depois, eu vou subir no óleo, então eu vou subtrair peso específico do óleo, 8.500, vezes a altura que eu subi, que aqui nesse caso são 80 centímetros, então é 0,8. Então, a nossa pressão aqui do ar, ela vai dar 34.000 pascal, que é a mesma coisa que escrever 34 quilopascal. Bem, esse valor é na escala relativa, só que o exercício também quer saber quanto que vale na escala absoluta. Na absoluta, a gente não considera a pressão atmosférica como zero, a gente tem que ter esse valor. No nosso caso aqui foi dado de 740 milímetros de mercúrio. Tá? Só que eu não posso somar direto porque são em unidades diferentes, então eu vou ter que passar isso aqui para pascal. Tá? Quando eu dou uma pressão em termos de altura de líquido, é só eu fazer, né, a multiplicação da massa específica vezes a aceleração da gravidade, vezes essa altura do líquido. Tá? O ρ é o do líquido referido na medida. Então, se aqui é milímetros de mercúrio, eu vou pôr a massa específica do mercúrio. Tá? Então, vamos calcular aqui, porque depois a gente vai usar esse valor para a letra B. Então, a nossa pressão atmosférica aqui, ó. Tá? Então, ela vai ser o gama do mercúrio vezes essa altura dada aqui. Então, a gente vai ter os 136.000 vezes, passo milímetro para metro, é só dividir por 1000, então vai ficar 0,74. Tá? Então, esse valor aqui ele vai dar 100.640 pascal, que é a mesma coisa, que eu vou pôr aqui só para ficar mais compacto, tá? 100,64 quilo pascal. Agora, eu vou pegar esses valores e somar aqui, tá? Já vou deixar em quilopascal, então eu vou pegar, ó, 34 quilopascal, somar com 100,64 quilopascal. Sempre na mesma unidade, tá? Na mesma ordem de grandeza. Então, nossa pressão do ar na escala absoluta vai ficar os 34 mais 100,64. Então, na escala absoluta, a pressão do ar ali vai ser 134,64 quilopascal. Então, a gente determinou a pressão, né, no tanque aqui do ar, tanto na relativa quanto na absoluta. Na letra B agora, tá, a gente quer saber a pressão num ponto intermediário aqui na camada de óleo, que é o ponto M. Tá? Então, a gente quer saber a pressão aqui no ponto M. Tá? E aí, eu tenho essa diferença de nível entre o ar e esse ponto M que eu quero calcular. Tem duas formas de fazer. Ou eu faço todo esse caminho, partindo daqui, desse lado do manômetro em U. Faço todo esse trajeto e paro no ponto M. Ou eu começo aqui na interface com o ar, porque eu já calculei esse valor, e desço e paro aqui no ponto M. Tá? Vou fazer nessa direção porque é a mais simples, eu tenho menos parcelas para fazer conta. Então, nosso ponto inicial aqui, ó, vai ser na interface com o ar. Então, a gente vai ter que é a pressão do ar, e para chegar no ponto M, eu vou ter que descer esses 30 centímetros, tá? Então, eu vou somar peso específico do óleo e vezes essa altura aqui, tá? Se a H, deixa eu ver nessa ordem que vai ficar H5. Ponto final é a pressão M, no ponto M. Então, aqui é bem simples, agora é só substituir, ó. Então, a pressão no ponto M, ela vai ficar... Essa pressão aqui, ó, a gente vai fazer na escala relativa primeiro. Então, eu vou usar aqui, ó, os 34 quilopascal. Nessa equação, eu não posso deixar em quilo, eu tenho que voltar em pascal. Então, a gente vai colocar aqui os 34.000, porque esse produto aqui resulta sempre em pascal, por isso. Então, mais peso específico do óleo, que são os 8.500, vezes a altura que a gente desceu, que são os 30 centímetros. Em metro, é 0,3. Então, esse resultado nosso aqui vai dar 36.550
pascal, tá? Ou em quilopascal vai ficar 36,55 quilopascal. Então, esse é o valor da pressão em M, tá? É ligeiramente maior do que a pressão no ar, como a gente esperava, tá? Que a gente precisou aqui, ó, descer. Bem, agora a gente vai calcular na escala absoluta. Na escala absoluta é só somar com a pressão atmosférica, tá? Então, a gente vai ter aqui que a pressão no ponto M na escala absoluta, né, eu vou até colocar aqui, ó, é a pressão dele mais a pressão atmosférica. Como eu tô no mesmo lugar, é esse mesmo valor aqui que a gente vai usar. Tá? Aqui, tanto faz, posso somar em pascal, somar esse com esse, ou em quilopascal diretamente, que é esse com esse. Vou fazer em quilopascal aqui. Então, vão ficar os 36,55, que a gente acabou de calcular, mais a atmosférica, que é 100,64. Então, a gente vai ter uma pressão no ponto M aqui de 137,19 quilopascal. Então, pronto, a gente conseguiu determinar as duas pressões do ar e no ponto M, tanto na escala relativa quanto na escala absoluta, tá? Então, tranquilo, manometria é observar o que você tem de dados, tá? E fazer esse caminho aqui prestando atenção nos sinais, né? Sempre lembra, desceu, somou, subiu, subtraiu, tá? Sempre assim. Tá? Bem, então, qualquer dúvida, só me mandar mensagem, né? Ou no comentário aqui, ou no site da disciplina. Tá? Então, até o próximo exemplo.